Good afternoon, everybody! Esse é mais um quadro de toda quarta-feira de falar de processos seletivos em inglês. E hoje eu vou falar como se preparar para um processo seletivo em inglês. Algumas pessoas têm me perguntado como que funciona um processo seletivo em grandes empresas. Depende, né? Nós temos empresas que são empresas que o inglês é usado mais assim, pontualmente. Então, nessas empresas que o inglês é usado pontualmente, o que acontece? A gente acaba tendo um processo seletivo também mais reduzido, né? O processo seletivo, ele não fica totalmente em inglês, ele fica um processo que tem uma parte que você tem que falar pelo menos de você em inglês, né? Então, esse é um lado. O outro lado é quando a gente tem empresas que usam o inglês no dia a dia, né? Porque isso é a vida deles. Usar inglês o tempo todo é a vida deles. Então, aí no caso desses processos seletivos, o que acontece? A gente tem umas fases mais intensas, né? São processos seletivos que às vezes são até 6 etapas para você chegar nos finalmente. Então, nesse processo seletivo, a gente tem um trabalho mais intenso, né? Agora, nada impede que um processo seletivo de uma empresa que vá usar o inglês de forma pontual, que ele também peça alguns detalhes a mais, além do falar de você mesmo, né? Então, como que eu me preparo para o processo seletivo? A primeira coisa que você tem que fazer é se preparar conhecendo sobre a empresa. Talvez você esteja se perguntando, mas eu não estou interessado em mudar de emprego agora. Mas você sabia que as empresas, elas estão interessadas justamente nas pessoas empregadas? Por quê? Porque as pessoas empregadas, elas estão em movimento. Então, é muito mais fácil eu achar uma pessoa mais direcionada para uma vaga de um cargo mais alto do que uma pessoa que está fora do mercado. Não que a pessoa que está fora do mercado, ela não vá também encontrar a sua posição. Ela vai também. Mas quando você está dentro do mercado de trabalho, as coisas estão mais vivas, elas estão em maior movimento. Então, quando o recrutador precisa de alguém para uma vaga de um nível mais elevado, eles vão procurar entre as pessoas que estão já empregadas. E às vezes também, quando a gente fala em processo seletivo, as pessoas já pensam assim, mas eu não estou procurando emprego, não tenho intenção de trocar, estou feliz com a minha posição. Mas existem processos seletivos internos e eu também trabalho bastante com pessoas que buscam crescer profissionalmente, que querem crescer dentro da empresa que estão. Então, muitas vezes também ela passa por um processo seletivo interno. Então, às vezes a gente acha que a gente entrou num lugar e se livrou do processo seletivo e não é bem assim. A gente ainda vai enfrentar outros processos seletivos, né? Então, assim, para você se preparar para um processo seletivo em inglês, além, é claro, do inglês, que você precisa trabalhar a sua fluência, não é mesmo? Eu vejo muitas pessoas deixando para a última hora e no caso de uma fatalidade de perderem um emprego, ficam meio sem chão, ficam meio sem saber o que fazer. Então, tome o seu inglês como prioridade, porque sempre crescer numa empresa, ainda que o inglês não seja usado no dia a dia, seja pontual, as vagas de maior nível, elas exigem o domínio do idioma, porque você passa a tratar com outro tipo de pessoa. Então, não deixe para a última hora para você trabalhar as questões do inglês. Então, aqui o que eu vou falar é levando em consideração que você já está trabalhando o seu inglês. Então, depois, né, de você já estar cuidando dessas questões da fluência, você precisa identificar o seu nível de inglês. Para o processo seletivo em inglês, é ideal que você tenha um nível intermediário do mundo, ok? Que isso é o quê? Uma pessoa que consegue se comunicar nas situações básicas, como um telefone, como enviar um e-mail, como poder desenvolver uma conversa fiada, né? Um small talk com gringos. Então, isso é o mínimo, né? Para você poder
começar a pensar em fazer um processo seletivo em inglês. Porque você tem que ser uma pessoa capaz de falar de você, mas não é de você pessoalmente, você profissionalmente, as suas experiências do presente, do passado e do futuro. E isso uma pessoa que está até mesmo iniciando no intermediário, ela pode ser preparada e passar por uma entrevista assim com sucesso, principalmente se forem empresas que o inglês é usado de forma pontual. Agora, no caso das empresas que exigem o inglês de forma mais intensa, que você tem que se comunicar todos os dias, que toda a comunicação da empresa é em inglês, aí você já precisa ter um nível aí que a gente chama de Upper Intermediate, que é quase um avançado. E aí, para a entrevista, você consegue passar com esse nível de Upper Intermediate, mas você tem que dar continuidade aos seus estudos, porque você precisa passar do fluente, você precisa ser um proficiente, ou seja, falar tão bem quanto um nativo. Então, para essas empresas assim de cultura, a gente precisa de um nível maior de inglês. Então, por isso que você vê que a preparação do processo seletivo, ela não se dá quando você perde o emprego. Ela começa estando empregado, porque você pode precisar para um processo interno, você pode precisar para uma vaga externa. Se hoje alguém chegasse para você e te fizesse uma proposta e falasse assim, daqui 10 minutos eu quero que você me envie o seu currículo em inglês, você teria esse currículo para enviar? Eu acredito que talvez alguns tivessem mais desatualizado, outros iriam se desesperar porque não saberiam nem como começar. Então, percebe? As oportunidades, elas aparecem e você precisa estar preparado, né? Eu já tive casos do aluno Éder. O que aconteceu com o Éder? O Éder, ele tinha deixado seu currículo em inglês, já tinha um currículo em inglês, mas estava desatualizado. E aí o que aconteceu? A empresa, achando que já estava pronto, o RH demandou que ele enviasse o currículo em inglês. O que aconteceu? Virou um desespero. Por quê? Porque assim, a empresa está pensando, a pessoa fala inglês, a pessoa tem o seu currículo atualizado, vou só pedir para colocar aqui nos nossos arquivos. E a pessoa não tinha. Então virou aquela corrida, né? É a corrida do ouro. Então, veja, você não sabe a hora que a oportunidade vai chegar, você não sabe a hora que vão pedir para você. Então, você precisa estar preparado. Nós, como brasileiros, precisamos colocar a preparação em primeiro lugar na nossa vida, porque a gente sempre deixa para depois. A gente sempre deixa, tira da prioridade. Então, nós precisamos dar prioridade àquilo que pode ser o nosso 80-20. Você já ouviu falar do 80-20? São os 20% de esforços que nos geram 80% de resultado. Talvez o seu 80-20 seja no salário, os 20% aí de esforço que você pode dedicar para montar o seu currículo, deixar ele pronto, atualizar em português, fazer e atualizar em inglês, estar preparado para uma boa entrevista. Esse é os seus 20% de esforço que vão te render um salário de até 80% maior, porque isso acontece, já aconteceu com vários clientes meus e pode acontecer com você também. Basta você estar preparado para isso. Então veja, hoje mesmo eu estava preparando alguns conteúdos, né, para vocês aqui, e aí eu estava escrevendo a respeito do currículo, né, porque muitas pessoas não tem um currículo atualizado, nem mesmo em português. E quando chega uma fatalidade de perder o emprego de uma hora para outra? Eu tenho um caso da Ana. A Ana, ela perdeu o emprego. E assim, a Ana está muito tempo fora do mercado. Ela está por volta de 10 anos fora do mercado. Ela não sabe nem mais o que estão pedindo na área dela. Ela se envolveu tanto com o trabalho, com as demandas, que ela deixou de se atualizar. Então, o que aconteceu com a Ana? Agora a Ana, ela me procurou para poder montar um currículo, né, em inglês, poder se preparar para entrevistas, se preparar para outros processos seletivos,
porque a Ana está totalmente despreparada. Então, você veja, são duas situações. Uma situação que a pessoa está na empresa, né? O caso do Éder, que eu falei aqui para vocês, a pessoa está na empresa, é pedido um currículo e ela se desespera porque ela não tem o currículo. Outro caso, perder o emprego. Então, às vezes a gente acha que o currículo é só para quem perdeu o emprego, que é o caso da Ana, né? É para quem perdeu o emprego o currículo, mas ele precisa estar atualizado, né? É para quem está trabalhando e que o RH pede, porque muitas vezes o RH deixa lá para estar contando como promoção, para estar contando como informação, enfim, contando que se a pessoa fala inglês, ela tem um currículo. Por quê? Aí hoje, preparando os conteúdos aqui para vocês, eu tava pensando e até escrevi um pouquinho sobre isso, que o currículo, ele é o quê? Né? Quando a gente vê lá currículum vitae, é a história de vida, é o histórico da sua vida profissional. Então, se esse é o histórico da sua vida profissional, você precisa ser capaz de falar bem dele, falar tudo que você precisa falar para poder se vender, né? Essa semana também eu fiz uma postagem, né, de vender o peixe, né? Que eu te ajudo a vender o seu peixe no processo seletivo, e é isso. A gente encontra pessoas que não se conhecem, pessoas que não sabem suas qualidades, o que ela tem de melhor.